Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que alegria estar aqui com os irmãos, principalmente em uma data tão importante que é a abertura de campanha de missões. São os desafios de falar do que nós amamos, servir ao Senhor Jesus Cristo, estar no campo. E como nós observamos aqui na apoteose, quantos desafios nós temos, o quanto ainda o Brasil precisa entender da responsabilidade que nós temos para proclamar o Evangelho até que o Senhor Jesus Cristo venha. Especificamente hoje, nós queremos compartilhar um pouco do que o Senhor tem feito através da vida dos nossos irmãos, os missionários dessa igreja, que tem contribuído, que é parceiro, que está ali conosco, segurando a ponta da corda, para que nós possamos cada dia descer mais fundo, lá como alguns vão dizer, lá no poço, lá no fundo do poço, mas para resgatar vida. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela participa, esse é o desafio que nós podemos entender, que nós podemos ir e fazer mais. E o Senhor tem nos dado um tempo abençoado ali na Cristolândia de São Paulo, mas também com esse tempo abençoado novos desafios. Nós fomos convocados o ano passado para essa nobre missão de estar ali coordenando o estado de São Paulo, a Cristolândia, os desafios que nós temos, as unidades que nós temos em São Paulo. E agora esse ano, o desafio multiplicou. Nós queremos acolher mais 200 pessoas. E a gente tem observado, irmãos, quanto tem sido desafiador. O número de vidas que cada dia tem participado estão se perdendo nas ruas, nas drogadições, mas nós temos a resposta, e a solução é Jesus Cristo. A Cristolândia, ela começa há 14 anos atrás, e diante do desafio, o pastor Fernando Brandão, ele foi pregar na primeira igreja batista em São Paulo, e ele errou a rua, ele foi caminhando, ele errou a rua, e quando ele passou no meio da Cracolândia. Quando ele terminou de sair ali, ileso, o Espírito Santo falou ao seu coração, o que nós podemos fazer por essas pessoas que estão vivendo em drogadição? E ali ele compartilhou com a igreja, automaticamente a igreja tinha um salão embaixo do templo, onde é o salão social, e ela começa ali a fazer os atendimentos, os primeiros atendimentos. E as vidas começam a ser salvas pela graça do Senhor Jesus Cristo. Elas encontraram uma porta aonde estava se proclamando o Evangelho. Os amarelinhos ali chegaram e vidas começaram a ser restauradas. E começa ali o primeiro coral. E um dia um pastor, ele fala o seguinte: o Senhor tem me falado que a Cracolândia, ela vai virar a Cristolândia. Então esse nome, ele traz uma marca de um projeto, de um propósito que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem. O projeto de que aonde abundou o pecado, superabundará a graça do Senhor Jesus Cristo. Até que a Cracolândia se transforme em Cristolândia, nós precisamos avançar, nós precisamos entender o projeto de Deus. E o mesmo texto que o Senhor tem falado ao meu coração nesse tempo, para trazer ao coração dos irmãos, em Mateus capítulo 28, versículo 16, sobre esse poder que o Senhor tem nos dado. Mas o tema da minha reflexão é: estou com você até o fim. O Senhor Jesus Cristo, ele chama a igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele anda ao lado da igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo também, ele nos conduz e ele está à frente da igreja para cuidar de cada detalhe. O que basta a nós, a mim e você, é que nós possamos obedecer à vontade do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 16 diz: E os 11 discípulos partiram para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Só fazer uma observação aqui. Jesus não estava mais com seus discípulos, mas ele tinha deixado aos seus discípulos um direcionamento. E nós, como servos do Senhor e discípulos do Senhor Jesus, precisamos estar atentos ao que o Senhor Jesus Cristo fala, as direções que ele nos orienta. Então Jesus aqui, ele fala aos seus discípulos que eles deveriam aguardar no monte da Galileia. Vamos voltar então no texto um pouco, Mateus capítulo 26, versículo 31, que diz o seguinte: Então Jesus lhe disse: Esta noite todos vós desertareis, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se despertarão. Versículo 22, Todavia depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu-lhe: Ainda que todos desertem, eu nunca desertarei.
Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui, claro, bem aberto aos seus discípulos, o pastor será ferido. Ele está informando aos seus discípulos que ele seria crucificado, morreria como por amor àqueles a quem ele ama, a quem ele resgatou das trevas. E aí nós vamos entender quais são essas pessoas, a todas as que estão condenadas à morte. O pecado nos condenou à morte, mas Jesus Cristo, por amor, nos traz e nos apresenta a vida, e a vida diante da presença do Senhor. E aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos, ele vai ser ferido, mas ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, ele vai estar no Monte da Galileia, aguardando os seus discípulos. E aqui nós vamos observar, meus irmãos, que Pedro, ele utiliza aqui uma palavra que nós vamos entender o significado disso, que é a nossa vida de devoção, que deve ser seguir ao Senhor, independente de qualquer situação. Pedro diz aqui, ainda que todos desertem, eu nunca vou desertar. Ele está utilizando aqui um termo militar, aquele que foi convocado para uma obra, para uma guerra, para uma batalha, ele deve se apresentar. Acaso não aconteça, ele não esteja, ele não se apresente, ele é considerado um desertor. E aí nós observamos isso na vida do servo e serva do Senhor Jesus Cristo. Quando o general dos generais, quando o Senhor nos chama, quando Ele nos convoca para a obra, nós não podemos recuar, nós não podemos desertar, nós não podemos abandonar o chamado que o Senhor Jesus Cristo tem. Nós temos falado muito nessa campanha, que essa campanha nós temos denominado um segundo tema, que é a campanha do avivamento, do despertamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos ali diante da apoteose tantas realidades em todo o Brasil, em cada área do Brasil, quanto que nós precisamos ir e pregar e proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos então que nós não podemos desertar, nós não podemos deixar o chamado do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, eu e você, nós devemos exercê-los nos prédios, nos apartamentos, nas mansões, mas também nas ruas, aonde existir um pecador. E aqui o que vai fazer a diferença, talvez a realidade, o contexto que eu tenho trabalhado, é que as vidas, talvez o pecado delas seja mais visível, mas você vai conhecer pessoas que estão perdidas no pecado, que moram bem, que têm uma situação financeira bem, que têm talvez um cargo e uma importância muito boa, mas ela, igual a qualquer outro, ela vai estar com a mesma sentença sobre sua vida, e a sentença é porque aqueles que pecaram estão destituídos da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, nós não podemos recuar. Aonde você está, o desafio é que você proclame o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus mostra que, independente de Pedro, e nós conhecemos a história de Pedro, ter negado ao Senhor Jesus Cristo, ter desertado, ele mostra o seu amor, e ele vai ao encontro de Pedro, e ele diz: Pedro, você me ama? Por 3 vezes ele pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E aí Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Então ele diz: então apacente as minhas ovelhas. Meus irmãos, a demonstração de amor que Jesus está exigindo da sua igreja é que nós possamos exercer o nosso ministério a qual fomos chamados. Nós fomos chamados para servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu acredito do meu coração que nós não tínhamos nenhuma finalidade de continuarmos aqui a partir do dia que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse que já nos preparou um local, uma habitação celeste, aonde nós estaremos na presença de Deus face a face. Então o melhor lugar é estar lá. Mas até que o Senhor nos chame para essa promoção, eu e você, nós temos um ministério, nós temos um chamado, nós temos um objetivo a cumprir aqui, nós temos uma missão. E o dia que nós cumprirmos a nossa missão, nós podemos dizer como Paulo: combati o bom combate, guardei a fé, e hoje me está preparado a coroa da justiça. Eu e você, nós temos uma missão, um chamado, e a igreja do Senhor tem sido desafiado para isso. Aqui Jesus, no versículo 17, quando ele chega no Monte da Galileia, alguns reconheceram e adoraram ao Senhor Jesus Cristo. Outros duvidaram que era Jesus Cristo. E ainda nós carregamos, o discípulo precisa estar muito atento para com isso, de carregar aquelas marcas, daquelas características daquele servo Timóteo. Eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. Meus irmãos, nós não precisamos de mais nenhum sinal.
Nós temos enxergado ali o que Mateus capítulo 24 ele vai orientar. Ele diz: quando houver guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nações, pestes, pragas. Nós vamos observar isso em todo o tempo. A igreja do Senhor, aconteceram episódios relacionados em vários locais do mundo, mas a palavra continua dizendo o seguinte: quando o amor de muitos se esfriar. E aqui nós temos visto esse tempo. Aonde estão aquelas igrejas históricas, as igrejas onde John Wesley pregou, onde Spurgeon pregou, onde trouxeram o avivamento para o nosso tempo? A igreja do Senhor Jesus Cristo, e muitas delas estão, os templos estão se tornando salões sociais, estão se tornando outras atividades, shopping, estão se tornando em museus, e a palavra do Senhor está deixando de ser proclamada, vidas estão deixando de serem alcançadas. Nós precisamos estar atentos para que a palavra do Senhor Jesus Cristo não deixe de ser ministrada e que novas vidas possam. Nós não temos a oportunidade, nós não temos o direito de duvidar diante da realidade que nós temos. O que nós podemos fazer é adorar, e adorar é reconhecer que Jesus Cristo tem um propósito, que tudo o que Ele falou. Então adorar está ali em João capítulo 4, 23, que é isso, que no entanto está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. O Senhor Deus tem procurado, tem trago ao nosso coração esse despertamento, para que nós possamos adorar a Ele com a nossa vida, para que nós possamos adorar a Ele com o nosso tempo, para que nós possamos adorar a Ele com o que nós temos. O Senhor tem nos dado, e isso é uma prova de gratidão, de louvor, de reconhecimento ao que Ele tem nos dado. No versículo 18 aqui, Jesus aproximou-se dos discípulos e falou-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi o que nós lemos aqui, nós cantamos aqui também no hino 443, todo o poder no céu e na terra o Senhor nos deu. O Senhor Jesus Cristo, Ele está mostrando para os discípulos que aquele que andou ao lado dos discípulos, que chamou eles, que andou ao seu lado, Ele vai estar à sua frente, mas Ele também traz a sua igreja, e Ele compartilha com a sua igreja todo o poder e toda a autoridade. Nós observamos o ministério de Jesus. Ele andou sobre as águas, Ele curou os enfermos, Ele trouxe vista aos cegos, e Ele realiza tantos sinais. João vai descrever que tudo que Jesus Cristo fez não poderia ser escrito, nem o mundo comportaria, de tão quantos sinais o Senhor Jesus Cristo deixou claro e evidente para a igreja do Senhor. Então o que nós precisamos entender é que Ele, e aí Ele diz o seguinte: se Jesus tem todo o poder e tem toda a autoridade, portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou com você até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que me chama, é aquele que te chama, mas Ele vai andar ao seu lado, Ele vai te ensinar nesse processo de crescimento espiritual. Mas não se preocupe, porque quando os discípulos chegaram, Jesus já estava ali, no lugar onde Jesus tinha designado aos seus discípulos. Então isso mostra o cuidado, os detalhes que Jesus está tratando com o seu discípulo, que ele não deveria se preocupar. Nós vamos lembrar do texto ali de Deuteronômio, quando Moisés está passando o cajado para Josué, e aí ele está direcionando: olha, você vai atravessar o Rio Jordão, e quando você atravessar o Rio Jordão, você vai conquistar aquelas nações, mas o Senhor vai estar com você, Ele vai estar ao seu lado, Ele vai lutar com você as batalhas, mas o Senhor também vai estar à frente de vocês. Isso nos traz segurança, irmãos, para que diante do desafio que Deus tem nos dado, para entrar no Cracolândia, para entrar no local que talvez seja hoje o lugar mais difícil que nós possamos entender no Brasil, nós temos o poder e a autoridade que é dado por Jesus Cristo. Vocês exercerão esse poder, essa autoridade. E aí eu paro e penso o seguinte: fora isso, eu e você não tem poder, não tem talvez outra característica, nenhuma habilidade nenhuma, a não ser que nós temos todo esse poder e essa autoridade quando é dado por Jesus Cristo. Então quando você acorda, você diz: hoje eu estou me levantando, e hoje eu vou usar esse poder, essa autoridade que o Senhor Jesus Cristo me deu.
Hoje eu vou estar no trabalho, eu vou estar na escola, talvez eu vou para a academia e eu usarei esse poder, essa autoridade para que possa ser um testemunho, para que possa transformar as vidas que estão ao meu redor. Nós precisamos nos lembrar com convicção do que o Senhor tem feito por nós e pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem nos dado todo o poder e autoridade. Então não devemos ter. Jesus cuida de todos os detalhes. Então aquele que te chama, ele anda ao seu lado, ele vai estar à sua frente, mas também ele mudará, ou seja, a história da sua vida. Para a mudança de história, eu quero pensar aqui com os irmãos que Jesus Cristo chamou os seus discípulos e ele começou mudando a profissão de alguns. Aqui eles eram pescadores e ele diz: vocês se tornarão pescadores de almas. Jesus estava mudando a profissão, porque agora eles seriam reconhecidos como aqueles que alcançariam o mundo para o Senhor Jesus Cristo. Jesus não estaria mais presente, mas os discípulos estariam realizando e dando continuidade à obra que o Senhor Jesus Cristo tinha lhes chamado. E ali se tornaram discípulos, apóstolos, diáconos, servos, e ao longo dos anos nós temos visto quantos homens e mulheres que abandonaram a sua profissão para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mudaram a sua história porque entenderam que existe um chamado no seu coração. Eu fui chamado aos 14 anos, eu passei no concurso público, mas o Senhor me fez lembrar que eu não poderia ser um desertor. Aos 14 anos ele me chamou, o general dos generais me chamou para uma obra. E aí, quando eu me ative a isso, eu deixei o meu serviço e eu voltei. Eu já estava fazendo teologia, eu fui trabalhar 20 anos, nós trabalhamos com revitalização e plantação de igreja. E aí, desde o ano passado, nós estamos ali trabalhando na coordenação da Cristolândia em São Paulo. Então, nós não podemos recuar diante dos desafios que o Senhor tem nos dado. Nós, às vezes, somos tendenciosos à nossa segurança, que imaginamos ter diante do que podemos fazer, mas o Senhor tem nos ensinado. Tem um louvor que tem falado muito comigo, que é aquele: eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no cais. Isso me traz então a pensar: carroça significa aquela segurança, que eu posso carregar, aonde eu posso conduzir. Naquele contexto ali, alguém que tinha propriedade, ter uma carroça era alguém importante. E o cais, afundar os barcos ali, significa as direções que eu posso seguir com a minha vida. E aí, se eu lembro, junto com os irmãos, Jonas, ele foi chamado para pregar em Nínive. E aí ele pegou um outro desafio, outro objetivo. E aí Deus nos mostra que nós não precisamos de um barco, nós só precisamos obedecer. Ele foi lançado no mar, um grande peixe o levou, e aí quando ele se arrependeu e ele clamou ao Senhor, Deus o deixou aonde ele deveria estar. Nós não precisamos, irmãos, isso a gente precisa entender, que Deus não precisa do que nós temos. Ele pode usar o que nós temos. Ele tem todo o poder, tem toda a autoridade, ele está dizendo isso aos seus discípulos. Então, quem te chamou, ele vai mudar a sua história. E aí, outro desafio que esse texto me fez pensar é que quem te chama, ele anda ao seu lado, ele vai estar à sua frente, mas ele também precisa, em muito de nós, mudar o nosso nome. Os irmãos vão observar aqui que onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Homens e mulheres que tinham o seu nome marcado por tristeza, por assassinatos, por coisas tão desafiadoras, agora são servos, missionários, servas do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos entender que essa mudança de nome significa mudança de caráter, significa mudança de condução de vida a partir de agora. E ali, quando nós olhamos para Abraão, Sara, quando eles foram mudados o seu nome, aquela mulher que era estéril, agora é chamada como a mãe de uma grande nação. Nós vamos lembrar ali de Jacó, que ele é aquele que nasce e ele é considerado aquele que segura no calcanhar, ou enganador, aquele que enganou o seu irmão, aquele que enganou o seu tio, mas quando ele tem um encontro com Deus, ele é chamado agora de Israel, que é aquele que luta face a face com Deus e fica de pé. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo tem nos chamado, e para isso nós precisamos entender, aquele que tinha negado ao Senhor Jesus Cristo, Pedro, agora ele está disposto a morrer pelo Evangelho, e ele diz: eu não sou digno. A história vai dizer que ele foi crucificado de cabeça para baixo,
porque ele não se achava mais digno de estar na mesma posição que o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver Saulo, aquele que perseguiu agora, chamado como Paulo, aquele que é perseguido pelo Evangelho, se transforma em o maior evangelista de todos os tempos, se transforma um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e as suas palavras, inspiradas pelo Espírito Santo, chegam até nós, e nós temos entendido, ou seja, o quão é importante, quando o Senhor Jesus Cristo muda a nossa direção. Ele estava indo para um caminho que era perseguir a igreja, quando teve um encontro com Jesus, agora ele está disposto a viver para que a igreja do Senhor Jesus Cristo cada dia seja proclamado. Então Jesus também muda nome, e nossos nomes representam então, a partir daquele encontro que nós temos com Jesus, a mudança que nós somos. Se nós olharmos para o seu nome, para a sua história, qual ela vai representar daqui a uns anos? Qual representativo será o seu nome diante do que você tem realizado ou você vai realizar a partir de hoje, sabendo que Deus tem te dado todo o poder e toda a autoridade, mas também aquele que te chama, ele vai suprir todas as necessidades. Nós não precisamos nos preocupar. O Senhor Jesus Cristo nos ensina a caminhar, ou seja, na dependência dEle, porque Ele irá conduzir a minha e a sua vida. Aqui nós vamos observar os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eles andaram com Jesus e um dia não tinha pão, não tinha nada. Os discípulos queriam dispersar a multidão. Jesus perguntou: o que vocês têm? Pães e peixes. Jesus multiplicou para uma grande multidão de pessoas e eles se alimentaram. Nós vamos observar aqui Jesus Cristo também mostrando que eles deveriam confiar em todos os momentos da sua vida. Os discípulos passaram por uma turbulência dentro do barco, mas eles se lembraram que Jesus estava no barco. Eles foram ao encontro de Jesus, o acordaram, Jesus acalmou a tempestade. Às vezes nós passamos por lutas e dificuldades. Tempestades, elas vão vir, mas nós não podemos nos esquecer que Jesus está no barco. Mas e se essa tempestade te fizer ofuscar, talvez a oportunidade de enxergar Jesus, pelas limitações humanas, você não enxergar que Jesus não esteja no barco? Você pode clamar ao nome do Senhor Jesus Cristo, e a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Salmos vai dizer: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí os discípulos clamaram o nome do Senhor Jesus Cristo, e Jesus vem andando sobre as águas. Meus irmãos, isso é um cuidado que Jesus está mostrando diante do seu texto, diante da palavra dele, que aquele a quem ele chama, ele pode ir confiante, porque ele sempre estará ao nosso lado. E aí ele diz assim: e eis que estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus Cristo tem chamado a igreja para que ela possa ser igreja onde ela está sendo plantada. Que o Senhor Jesus Cristo nos use com todo o poder e autoridade. E aí eu quero compartilhar o porquê que nós podemos entrar nesses locais. Porque tem igrejas que oram, que seguram as cordas, mas nós, todas as vezes que vamos a um desses desafios, nós nos lembramos que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu todo o poder e autoridade. E ir lá não é lutar contra pessoas, não é lutar contra grupos. Ir lá é dizer que nós estamos indo em nome do Senhor Jesus Cristo, e que a nossa luta é contra principados, potestades e dominadores do presente século. Pode passar o slide, por favor? Pode passar? Pode passar? Aqui nós temos um pouco da equipe que está ali trabalhando conosco. São rapazes, moças, são homens e mulheres que um dia ali queimaram suas carroças, que afundaram seus barcos nos cais, e estão servindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos ali um deles, ali é o Lucas. Ele tinha se formado em engenharia, foi para o Canadá, e ali ele ouviu a voz do Espírito Santo do Senhor o chamando, e ele veio para São Paulo, para ele ser um radical, para ele trabalhar na Cracolândia, e ele resgatar muitas vidas. Nós temos ali a Marcele, é uma jornalista. Ela se formou, ela tinha um trabalho, uma profissão, mas aí ela entendeu que o Senhor Jesus Cristo estava querendo mudar a profissão dela, de jornalista, para alguém que fosse uma discípula do Senhor, que iria resgatar muitas mulheres ali para glorificar o nome do Senhor. Nós temos vários nomes ali, que o Senhor, várias pessoas que o Senhor tem mudado a sua profissão, que tem aceitado, que tem dito ali: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
que tem aceitado o desafio de seguir ao Senhor Jesus. Pode passar, por favor? Ali mais outros missionários, e nós temos tanta convicção do que o Senhor está fazendo para conosco, que ali nós temos alguns missionários entre nós ali, que estão vindo da Angola. E o que eles estão fazendo aqui no Brasil? Eles estão sendo treinados para que eles possam voltar para o seu país e ali eles abrirem uma Cristolândia. Meus irmãos, muitas vidas estão sendo resgatadas ali em São Paulo, no Brasil. Nós temos 10 estados hoje que têm a presença da Cristolândia ali atuando, e o nosso desafio, cada dia tem sido maior ainda, porque nós entendemos que o mundo precisa ouvir a palavra do Senhor. Nós temos encontrado muitas vidas que precisam se achegar ao Senhor Jesus Cristo. Daqueles que estão ali, nós temos pessoas que há alguns anos atrás estavam nas ruas, que estavam perdidos. Nós temos ali o Marcelo, depois eu vou mostrar para os irmãos. O Marcelo, até 4 anos, ele estava nas ruas da Cracolândia, e aí ele entrou para a Cristolândia, ele começou o seu processo de transformação na sua vida, e o Marcelo começou também a estudar. Esse ano passado ele terminou o ensino médio, e ele fez nesse ano agora o vestibular, e ele foi aprovado para a Faculdade Estadual de São Paulo. Ele passou na faculdade estadual, e agora ele está cursando administração. Ele entrou na Cristolândia, não tinha nem a 4ª série, mas os irmãos sabem como é difícil passar numa faculdade estadual, não é? Sabe os desafios que são, mas Deus tem dado graça para muitos homens e mulheres. Nós estávamos compartilhando aqui o quanto de homens e mulheres hoje que são missionários, pastores que depois de saírem da Cristolândia, continuarem andando com o Senhor Jesus Cristo, entenderam que o Senhor Jesus iria utilizar a vida deles para resgatar muitas vidas, para que o Senhor Jesus Cristo pudesse chegar a muitos corações. Pode passar, por favor? Nós temos exercido ali aquela compaixão e graça. Muito do que nós fazemos na Cristolândia, nós temos ali o Sakai, que esteve ali conosco, né, ficou alguns dias ali, servindo conosco ali na Cristolândia de São Paulo, e uma das coisas que nós mais fazemos ali, é escutar, é abraçar. Muitas daquelas pessoas que chegam até nós, elas perderam o contato com seus familiares, com as pessoas que amam, elas já têm muitos anos que elas vivem à margem da sociedade, rejeitadas pela sociedade. As pessoas passam, desviam da rua para que não possa ter esse contato com essas pessoas. E aí nós observamos o seguinte: quando a igreja do Senhor Jesus precisa chegar, ela precisa apresentar ali a graça do Senhor, e muitas vezes é apenas uma demonstração em um abraço, uma palavra de afirmação, dizer que Jesus as ama, que nós amamos, que nós estamos ali e nós nos importamos com ela. Você já imaginou o dia que você acorda ruim, sabe, uma sensação triste, de tristeza, porque alguma coisa aconteceu, ou talvez nada esteja acontecendo, mas aí Deus coloca alguém do seu lado, te dá um abraço, e aí parece que tudo passa, o coração volta àquela alegria, sua vida volta a ter significado. Mas eu quero pensar junto com os irmãos, você já conseguiu se imaginar viver 10, 15, 20 anos, ou seja, sem que um filho seu, sem que alguém parente seu, alguém que você ama muito te diga: olha, eu te amo, você é importante, eu sinto saudade de você, você é importante para a minha vida. Então nós temos encontrado pessoas que precisam novamente aprender o que é conviver, o que é ser amado, para que possam aprender a amar também. Então ali muitos jovens e adolescentes estão conosco, e eles têm aprendido a demonstrar essa parte do amor, ou seja, às vezes só abraçando e cuidando de alguém. Pode passar, por favor? Ali é a Praça Princesa Isabel. Os irmãos devem acompanhar nos noticiários como é a situação. Hoje está cercado, eles estão reconstruindo aquele local, mas tirá-los dali não foi a solução. Pelo contrário, em 2012 nós tínhamos em média de 6.000 a 8.000 pessoas em situação de rua e drogadição. Hoje, as estatísticas do ano de 2023, nós temos aproximadamente 90.000 pessoas em situação de rua e drogadição. Nós tínhamos um ponto fixo da Cracolândia, hoje nós temos aproximadamente 16 pontos que estão espalhados ali pelo centro e por outras regiões de São Paulo. E isso fora aquelas mini Cracolândias que todos sabem que existe em algumas cidades que eu passei aqui no interior de Sergipe. Nós temos essa realidade aproximadamente no Brasil. Nós temos nas estatísticas quase 200.000 pessoas vivendo em situação de rua e drogadição.
O desafio da igreja é muito grande, meus irmãos. Nós estamos sendo chamados a dobrar a nossa capacidade, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido estudada, o governo tem chamado e entendido por que nós temos resultados. E aí uma das coisas que nós falamos ao governador foi que nós não temos profissionais, nós temos vocacionados. Qual a diferença disso? O profissional, e aí eu quero respeitar isso, só quero dizer, dentro dessa área de tratar com vidas que estão perdidas, nós ali não podemos ter profissionais, ali nós precisamos ter vocacionados, pessoas que amem, pessoas que estão dispostas a dar um novo passo, um passo adiante para que possa abraçar aquelas pessoas. Ali nós vamos observar que o profissional ele vai bater o ponto às 5 às 6 horas da tarde e acabou o seu expediente. O vocacionado não, ele vai estar disposto a estar com aquela pessoa o quanto for necessário, porque aquela pessoa é importante para Jesus e ela deve ser importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso tem nos chamado a atenção. Pode passar, por favor? O período que essas pessoas ficam, que esses homens e mulheres estão conosco, é aproximadamente 2 anos. E nesses 2 anos nós começamos a buscar essa nova identidade. Eles entram ali sem um nome. Ou talvez o seu nome traga características negativas, mas agora eles começam a ser transformados e a sua vida começa a ser restaurada e eles se transformam agora em um exemplo para outras vidas que vão sendo alcançados pelo Senhor. Ali nós temos parcerias com escolas, nós temos parcerias com faculdades, então muitos deles, além de terminar o ensino médio, já começam a faculdade, porque nós entendemos que precisamos tratar tanto o seu espiritual, o seu físico vai ser automaticamente pela alimentação, por levá-los a ambientes que possam cuidar da sua saúde, mas eles precisam ser direcionados para ter um longo futuro. E muitos deles já perderam a sua profissão e começam agora a caminhar novamente. Pode passar, por favor? Nós estamos espalhados ali em 10 unidades no estado de São Paulo e a nossa realidade agora está sendo desafiada. Nós estamos ali sonhando com a Vila Cristolândia. Nós temos a Vila Minha Pátria, nós temos sonhado ali com a Vila Cristolândia. Nós poderemos atender mais de 200 pessoas. Então, dentro da realidade que o mundo tem nos apresentado, o Senhor Jesus Cristo também tem nos dado à igreja do Senhor, a possibilidade de alcançarmos. Mas para que nós possamos duplicar essa capacidade ali, nós precisamos de missionários. E nós temos falado com esses vocacionados. Foi esse o nosso desafio de estar aqui no estado de Sergipe, para que nós possamos levantar, jovens radicais, moças, que digam, eis-me aqui, eu quero servir ao Senhor Jesus Cristo. O Sakai esteve ali conosco, e aí uma das coisas que nós estávamos observando ali, o que faz a diferença é que nós sentamos lado a lado com aquelas pessoas. Não dá para uma pessoa atender 50 pessoas, mas nós precisamos ali entender que uma pessoa, quando aceita ali ir para a Cristolândia para ser um missionário, nós podemos receber mais 10 pessoas. Então esse é o nosso desafio. Nós temos sonhado em receber mais 20 missionários que digam, eis-me aqui, para que possam estar conosco e nós possamos fazer a diferença em muito mais vidas para a honra e glória do Senhor. Pode passar, por favor? Ali nós temos entrado na Cracolândia periodicamente, de manhã e algumas inserções à noite. E nessas inserções que nós temos, sempre é com o intuito de proclamar. Lembrar aos irmãos que o Senhor Jesus falou que ia mudar a nossa profissão. Nós agora aprendemos que nós somos pescadores de almas. E ali Ele tem nos ensinado que nós precisamos ir buscar essas vidas aonde eles estão, para que eles possam conhecer. Ali nós temos tirado filhos de evangélicos, filhos de diáconos, nós temos tirado ex-pastores que um dia estiveram pastoreando igrejas grandes. Há 2 meses atrás nós tiramos 2 pastores lá dentro da Cracolândia. E aí eu vou dizer para os irmãos, o pecado não escolhe capacidade intelectual, não escolhe a profissão, não escolhe raça, credo. O pecado, ele achou uma brecha, ele vai destruir a vida daquela pessoa. E ali nós temos encontrado pessoas, e o Senhor tem nos dado a oportunidade. Um desses pastores, ele pastoreou uma igreja com mais de 200 membros, só para os irmãos entenderem. E aí nós temos visto o quanto que nós precisamos anunciar
e não podemos, descuidar nenhum momento. A nossa vida deve estar embasada em oração, em leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo, jejuar, congregar. Nós devemos ter também, o pastor vai ter daqui o próximo domingo, sobre igreja multiplicadora, vão aprender sobre o que é relacionamento discipulador. Qual foi a última vez que você tem caminhado com alguém que tem feito crescer, tem te chamado a atenção em alguns detalhes da sua vida? Isso é importante. Lá na Cristolândia nós temos utilizado essas ferramentas todos os dias, chamado a atenção para um crescimento diante da vontade do Senhor Jesus. E ali nós aprendemos, nós vamos desenvolvendo o chamado do Senhor Jesus. Pode passar, por favor? Ali são essas ações que nós temos realizado, distribuição de sopa, cobertor e outras ações que o Senhor tem nos permitido chegar até ali. Pode passar? Corte de cabelo, demais atividades, distribuição de alimentação para eles. Pode passar? Essa é a rua da Cristolândia. Para que nós possamos chegar à Cristolândia, esse é o cenário que nós encontramos todos os dias. Na porta da Cristolândia, mais ou menos dormem ali 10 a 15 pessoas todos os dias, homens e mulheres. Eles ficam aguardando o momento de abertura para tomar o café da manhã, para tomar um banho, mas ali muitos deles ali ainda não conseguem entrar e dizer: eu quero ser transformado e restaurados. Eles ficam à porta, mas não permitem ser entrados. Pode passar, por favor? A pandemia veio, vocês lembram que o Senhor, nós falamos ali no texto, que o Senhor guarda aqueles que estão servindo e andando ao lado de Jesus. A pandemia veio, todos nós fomos guardados, ninguém foi entubado, ninguém veio a falecer, porque estavam cuidando de vidas que estavam com doenças, mas o Senhor guardou. Passar pelo Covid, todos nós ali passamos, sofremos as mesmas coisas, mas o Senhor guardou todos os nossos missionários. Então, assim, meus irmãos, eu só quero compartilhar que servir ao Senhor, Ele guarda aquele em que eles têm servido e têm desenvolvido. E Ele nos ensinou isso. Pode passar? Ali nós temos essas vidas que entram com a vida destruída. Ali aquele casal que está ali hoje com a vida restaurada, transformada para a honra e glória do Senhor. Pode passar? Aqui nós estivemos no dia 15 de julho, com mais de 150 homens e mulheres, que há 3 meses, há 6 meses, há 1 ano atrás, estavam na Cracolândia, estavam com seu nome sujo, estavam com sua vida destruída, estavam sem perspectivas, mas agora estavam cantando ali que são livres no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo está resgatando vidas, meus irmãos. Essa igreja, quando participa de campanha de missões, ela tem chegado à Cracolândia, e mais de 150 homens e mulheres. Nós tínhamos ali mais ou menos 50 missionários também, ali umas 200 pessoas que estavam conosco, mas eles estavam ali cantando que eles são livres, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo está exercendo o seu papel com todo o poder e autoridade. Mas um momento ali que me chamou muita atenção, meus irmãos, foi quando eles começaram a cantar aquele louvor: o inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Meus irmãos, eu quero utilizar essa frase, porque não podemos ser parados quando entendemos o poder que o Senhor Deus tem dado à sua igreja. Pode passar, por favor? Ali é a vida do Cleiton, e aí para me encerrar, o Cleiton, ele viveu desde os 14 anos nas ruas, e 10 anos ele viveu ali dentro da Cracolândia. O Cleiton, ele perdeu o seu contato com família, ele perdeu a identidade. Quando eu cheguei lá, nós o conduzimos para ele morar num apartamento. E eu perguntei a ele: Cleiton, como é a experiência? Desde os 14 anos ele não vive num lar. Ele só viveu depois dentro de uma das nossas unidades, e agora ele estava morando em um apartamento. Eu perguntei qual foi a experiência. E ele diz o seguinte: pastor, hoje eu olho para baixo e eu olho aonde que a igreja de Jesus me resgatou, lá do fundo do poço. E hoje eu posso olhar a transformação que Jesus Cristo me fez. E eu quero pedir para os irmãos passarem esse vídeo, por favor. Quando eu estava na rua, eu ficava imaginando como seria morar num apartamento. Eu ficava imaginando como que era a vida daquelas pessoas que tinham uma família. Eu morei 10 anos. Eu me chamo Cleiton, sou missionário na Cristolândia, já fui dependente químico. Tudo começou aos 14 anos. Naquele tempo, alegria, tudo. Mas até me afrontar nas drogas e conhecer o Percebi que tinha chegado
drogas, que a mãe longe de que eu fui parar na Cracolândia. Foram 10 anos naquele lugar sujo. Eu já cheguei a ficar 3 meses sem tomar banho. Eu já tinha perdido respeito, estima próprio. Me sentia. Aí que eu encontrei a Cristolândia. Lá eu conheci e aprendi. Me amou. A minha sociedade. Olha para mim. Deus me tirou das ruas. Ocas. Eu sou um Deus volta, tirou de mil, porque aqui a vida. Só Cristo aqui anunciando o Evangelho. Vamos seguindo nossas forças, completaremos a missão de proclamar as boas novas. Amém, meus irmãos. Eu quero agradecer muito a oportunidade de compartilhar do que o Senhor Jesus Cristo tem feito através de nós. A história do Cleiton, depois eu vou deixar outro vídeo ali também para os irmãos, se quiserem passar em outro momento, compartilhar na igreja a história da Andréia. Ela viveu muitos anos em um cemitério chamado Cachoeirinha, e ali o Senhor Jesus Cristo resgatou a vida, a transformação e tantos outros homens e mulheres. Eu só quero dizer o seguinte, que nós temos aprendido a utilizar esse poder que o Senhor Deus deu à igreja, e eu quero compartilhar isso com vocês. Se vocês quiserem adotar os nossos missionários que estão lá, nós precisamos levantar mais missionários. Então nós temos o PAN. Se você sentir no seu coração, quiser, nos procure. Quiser adotar um desses missionários que vão estar aqui esse mês falando ali do relacionamento, estão compartilhando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que eles possam continuar. Nós precisamos, ou seja, de mantenedores, pessoas que adotem no PAN, que é o Programa de Adoção Missionária. Se você sentir no seu coração, nos procure, nós estaremos compartilhando e será uma alegria, sabe, poder ver essas pessoas. Você pode orar, você pode contribuir financeiramente, você pode ser um missionário, como o nosso irmão, ele esteve ali também na Cristolândia. Se você sentir no seu coração, tirar um mês de férias para estar ali conosco, vai ser uma alegria o receber ali. E também, se você sentir no seu coração, quer ser um radical, quer viver essa experiência, estar no campo, nós também queremos conversar com você. Que Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Paulo, pastor Felipe, que Deus continue abençoando. Agradeço imensamente.